Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já compartilhou uma notícia que você não sabia se a fonte era verdadeira ou falsa? Você já parou para pensar que talvez essa notícia ela tenha sido feita justamente para isso? Bom, hoje vamos navegar na cronologia da fake news, de onde ela nasceu e não foi no WhatsApp. Ela vem de muito longe, vem da guerra, vem da propaganda e vem do lucro. Sim, sempre visando o lucro de um jeito ou de outro, ou o lucro do poder, ou o lucro financeiro, como nós o conhecemos. Essa linha do tempo da mentira organizada é talvez uma das informações mais relevantes que nós temos hoje para entender como a fake news afeta hoje o nosso convívio, o nosso modo de enxergar o mundo e saber que ela tem método e ela vem de longo tempo. Que a gente vai começar lá em 1900 a 1930, que foi no começo do século XX, para ser mais exato. O jornalismo vendia manchetes como se fosse carne fresca na feira. Então, era o começo dessa ideia de fake news e de sensacionalismo. O nome disso lá no passado era jornalismo amarelo. Manchetes gritantes, verdades questionáveis e muita influência política. E aqui que entra uma frase que é icônica no jornalismo e muito atual. Você me dá a imagem e eu te dou a guerra. É atribuído a um grande dono de jornal americano, né, um barão da imprensa. E só que tem um detalhe muito louco e curioso nessa frase. Não existe nenhuma prova que ela tenha mesmo dito isso, que alguém tenha mesmo dito isso. Nenhum telegrama, nenhum registro. E mesmo assim, todo mundo acredita nessa frase. E a frase virou símbolo de poder da mídia. Sim, e é verdade. Isso é muito simples, porque mesmo sendo uma fake news, essa frase, que é uma frase sobre fake news, ela sobreviveu. Mas por quê? É verossímil? Não. É porque ela é verdadeira. Você pega hoje uma frase, você pega hoje um texto e você pega hoje uma imagem, e muitas das vezes aquela imagem conta uma história e o texto conta outra história totalmente diferente. E as pessoas acabam acreditando. Por quê? Essa é o começo da fake news. Vamos passar de 1930 a 1945, a mentira como política de Estado, né? Aí a gente vem a Alemanha e a mentira vira engrenagem do governo, como com Goebbels, o ministro da propaganda do regime alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, dizia: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E realmente isso é usado até hoje no cinema, nos jornais, no rádio. Isso foi utilizado muito na época do regime alemão da Segunda Guerra Mundial, espalhando a maioria dos absurdos que você já ouviu e já viu que o regime fazia. Mas a questão é que não era dito o que o regime realmente fazia. A questão é que era dito o que era feito para manipular a massa, o povo alemão. Então você entende que esse conceito de repetir 1000 vezes uma mentira até que ela se torne verdade é usado até hoje por políticos, e muito disso se aplica às correntes de fake news, que é distribuída para tanta gente que aquilo acaba se tornando uma verdade para aquelas pessoas que recebem as informações falsas. A gente vai falar um pouco agora para 1945 a 1970, que é a guerra da narrativa da Guerra Fria. Terminando a Segunda Guerra, né, começou a Guerra Fria. Então a CIA criou um projeto que infiltrava jornalistas e plantava a narrativa pró-Estados Unidos na imprensa mundial. Do outro lado, a KGB espalhava desinformação global. Dizia que os Estados Unidos tinha criado o HIV em laboratório, e muita gente acreditou nisso. A Rússia
nessa época também mantinha a sua forma de manipular as massas muito específica, com fake news, com notícias falsas e com narrativas. Afinal de contas, a imprensa até hoje lá não é livre. Então, a gente chega de 1970 a 1990. Eu vou colocar aqui como uma era pré-internet, que foi onde os tabloides deram uma grande viralizada, vamos dizer assim, mas que teve muita venda de tabloides, né? E com as manchetes mais malucas, né? Aí, em 1990, estoura a era dos tabloides, mas às vezes a mentira não é bizarra, ela é cruel. Nos Estados Unidos, eles teve um pânico satânico que viralizou nos Estados Unidos todo. Gente foi acusada de praticar ocultismo, crianças sem rituais com crianças, e testemunhas foram forjadas, memórias foram alteradas, a mídia fazendo a festa com um pânico moral. Lembrando que assim que você tem uma manchete antigamente que vendia muito jornal, dava dinheiro, e cada vez mais você ficava requentando aquela história, e cada vez mais você tinha que colocar um fato novo naquela história para vender a mesma notícia várias vezes. Com isso, a fake news foi se especializando em transformar verdades em meias mentiras e depois em misturar mentiras com testemunhos falsos. E sim, a mídia é muito grande, boa parte dela por causa de fake news de anos atrás, que se vendia muito jornal, não existia uma revista, não existia um computador para você entrar na internet e ver e às vezes consumir a notícia de graça. Você tinha que comprar essa notícia. Pois bem, mas essas notícias falsas, elas cometeram erros. E erros que pagaram caro para quem foi acusado. Até hoje, nas fake news atuais também acontece isso, mas a escola de base em São Paulo foi um caso que passou de todos os limites éticos, morais e civilizatórios. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho. Era uma escola particular que em São Paulo, na cidade de São Paulo, que foi acusada de abusos com crianças no lado sexual. Pois os donos e professores viraram alvos de linchamento público e acabaram com a vida de todas as pessoas que trabalhavam lá, dos donos e tudo mais. O problema é que não tinha prova. Não teve nada. Foi uma matéria de jornal. Descabida para vender o jornal, com aquele âmbito de dar a primeira notícia. A polícia também não investigou, porque não deu tempo de fazer nada. Foi feita a acusação ao jornal, o jornal publicou em letras garrafais, o delegado deu entrevista antes de investigar, repórteres entraram no colégio filmando tudo, fizeram um circo e veio a verdade. Não tinha abuso nenhum, não tinha crime, era tudo mentira. Mas já era tarde, a escola foi destruída, a reputação da família arrasada, gente perdeu tudo, emprego, saúde, paz, vida, e ninguém foi responsabilizado. A escola de base virou um símbolo do que aconteceu quando a mídia escolhe o furo e não o fato. Quando a mentira é escandalosa, a verdade não dá audiência. E isso se repete sempre. A justiça pode até demorar, mas a manchete mata na hora. E nesse jogo, quem morre é quem não tem defesa contra o sensacionalismo. Então, a manchete hoje, a fake news, ela mata na hora. Porque a retratação ou a verdade não é tão fácil, não é tão chamativo. Os algoritmos não entregam tanto do que a verdade, que às vezes é difícil de explicar. Então, voltando aqui para nossa linha cronológica, vamos para 1990 a 2010. A era das correntes. Quem viveu essa época
Para dar um contexto, a internet era muito corrente, tinha corrente para todo lado. O que é corrente? A famosa, se você não repassar isso, vai acontecer tal. E assim se espalhou o começo das fake news digitais, se espalhou dessa forma. Na época, uma que bombava muito era que se você comesse Coca-Cola com Mentos, o seu estômago iria explodir. Tudo sem base, né? Tudo muito inocente ainda, porque eram poucas pessoas conectadas e não tinha tanta tecnologia ainda. A fake news, boa parte dela, era passada de boca em boca. Eu lembro na eleição do Alckmin, do Geraldo Alckmin, que por algum motivo foi espalhada uma fake news que ele ia acabar com o Bolsa Família e isso viralizou no país todo. Mas não teve propaganda disso, não teve nada disso. Isso foi passado de boca em boca mesmo, pelos defensores do PT, os contra o PSDB, na época ele era do PSDB. Então, a fake news ainda era analógica. Até 2010, ela era meio analógica, ali no começo da internet, pelo menos aqui no Brasil, mas e um pouco digital. Meio analógica, meio digital. Mas a fake news ali, ela era passada por correntes. E principalmente, a gente usava o e-mail. Não existia rede social como tem hoje. Era o Orkut. Mas, assim, rede social tão conectada ao ponto de pessoas simples, humildes, que ganham até menos do que um salário mínimo ter rede social. Nessa época, o computador era caro. A internet era caríssima, por causa que era pela linha telefônica. Então, começou ali as fake news. E as grandes fake news que começaram pela internet foi depois do 11 de setembro. Vieram muitas teorias da conspiração, e muitas delas explosivas. Foi um ataque interno. Esse que foi um ataque interno, teoria da conspiração ou fake news é muito forte. Teve até mesmo teorias dizendo que não teve os ataques. Aquilo tudo era feito por CGI e, enfim, coisas malucas. E essa acho que foi a primeira grande fake news da internet, foi esse atentado. E mais os assuntos, né? Mesmo quando alguém provava que era mentira, o pessoal continuava repassando, porque era corrente, né? Então, se ele criava uma corrente de fake news, aí até você explicar para todo mundo que aquilo era mentira, acabava se tornando verdade. Lembra que o Goebbels falava lá no regime alemão da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito forte até hoje. E aí a gente chega de 2010 até hoje, que é onde realmente mora e ganhou força a fake news. Porque agora a mentira não é só compartilhada, ela é programada, impulsionada, distribuída e até mesmo codificada para cada pessoa. Você curte um post duvidoso e o algoritmo te entrega mais daquele post, então fica mais radical, mais absurdo, mais convincente, porque você recebe a mesma notícia várias vezes por várias fontes e cada vez ela fica mais absurda. E você cada vez mais aceita aquilo. Você cada vez mais fica indignado e aí pega o sentimento. Em 2016, os Estados Unidos viviam um período de complicado. E o que aconteceu? O Cambridge Analytica pegou dados de pessoas e mandou fake news específicas para cada uma. Bots russos, a gente já tem vídeo de cada um no canal separado. Agora eu quis fazer uma piada histórica. Os bots russos, eles inundaram o X, que na época era o antigo Twitter, de informações falsas. Entendeu? Então, agora a fake news ficou personalizada. A inteligência artificial, os bots e as bolhas, como os algoritmos nos colocam, elas são tão específicas que você consegue fazer uma fake news especializada para cada bolha e ela se torna muito eficiente. É um outro nível de manipulação, é um outro nível de assertividade na fake news. Então, aqui no Brasil, eu vou pegando essa nova fase. Aqui no Brasil, em 2018, as eleições, né, o WhatsApp virou campo de guerra. Então, grupos inundaram o WhatsApp de fake news. Vídeos contra um lado, que era o PT,
foi impressionante, dizendo que eles iam fechar as igrejas. Quem não lembra dessa fake news? Áudios de que o kit gay, quem não lembra da história do kit gay, era distribuído nas escolas. Montagens envolvendo urnas eletrônicas, comunismo, menores de idade, até mamadeira erótica. Quem não lembra da fake news da mamadeira erótica? É um clássico das fake news. O kit gay, outro clássico das fake news. Então, mentira pura, tudo isso, mas o impacto foi real. Ele é real. E sabe o que é pior? A justiça eleitoral descobriu depois da eleição. Mas aí, em 2018, a eleição de 2018 já estava feita, já tinha acabado. Em 2022, a história se repetiu. Quem não lembra? Só que mais organizada. E aí entra o nosso vídeo de ontem, que caiu no colo do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem que não é exatamente o Supremo Tribunal Federal, mas é o Tribunal Eleitoral, mas que é presidido pelo um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Alexandre de Moraes na eleição de 2022. E o que aconteceu? O Telegram, nesse período, o Telegram ganhou força, o conteúdo era mais difícil de rastrear, mais grave ainda, né? Porque a fake news, ela nunca vai retroceder a sua gravidade. Ela sempre vai ser mais sensacionalista, mais perigosa. Por quê? A fake news só funciona de verdade se pega no sentimento, se mexe com o sentimento da pessoa. O Facebook tem estudos como afetar os sentimentos das pessoas com a Universidade de Cambridge, publicado e constatado. Então, esses algoritmos entendem seus sentimentos pelo que você está consumindo. E com esse seu sentimento, com o mapeamento do seu sentimento, consegue entregar a melhor fake news para você. Com aquela fake news que vai pegar no seu ímpeto, no seu fundo. E mesmo que você saiba que é mentira, você vai acreditar, porque ela vai te amarrar no sentimento. Então, em 2022, teve grandes embates das fake news com a justiça. Mas, a fake news, lembre-se, quem defende a liberdade é contra a fake news. Porque não faz sentido. O problema é que hoje a fake news é tão meticulosamente feita que para muitos não faz a diferença. Não tem como diferenciar uma fake news de uma verdade, porque você vê aquilo lá, lembra que o Goebbels falava? 1000 vezes falado se torna verdade. Você vê aquilo de tantas pessoas, você vê aquilo falado por tantas pessoas, recebe de tantas fontes diferentes a mesma notícia falsa, que você acredita. E acredita com força, ao ponto de levar a grandes tragédias, assassinatos, rachas entre famílias e tudo mais que nós estamos vendo. Mas com a auditoria, né, mesmo com isso tudo, mesmo com auditorias, relatórios técnicos do STF, do TSE, da ONU, de universidades, da Polícia Federal, mesmo com todas essas informações verdadeiras e comprovadas, milhões de brasileiros ainda acreditaram que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Mas por quê? Porque era mais fácil acreditar no meme, era pegar o sentimento, como eu falei para vocês, do que entender um lado técnico. E tá certo, o lado técnico é complicado, só que tem que ser explicado e não transformado numa fake news ou num algo simples para manipular as massas, porque nada mais é do que a manipulação das massas. Durante a pandemia, a gente teve bastante fake news também. Deixou de ser só política e virou uma arma biológica, emocional as fake news. A verdade científica foi atacada por memes, vídeos falsos e discursos oficiais. Sim. Você lembra, vacina causa AIDS. Cloroquina cura. Máscara é controle social. Covid é só uma gripezinha. São frases que mataram pessoas. São frases que, no fundo, nada mais é que defender uma visão de controle populacional. São mentiras. Médicos de verdade foram ameaçados, pesquisadores foram perseguidos,
canais com milhões de inscritos espalharam tratamentos falsos e lucraram com isso. Lembra que eu falei lá no começo? A ideia da fake news lá em 1920, 1930, era lucrar mais vendendo jornais. Aqui não mudou esse princípio. Esse princípio só foi exacerbado a um limite máximo que nós, como sociedade hoje, podemos conceber. Mas não tenha dúvida, se a gente puder aumentar o número de fake news circulando, só tem o primeiro motivo, é o dinheiro, e depois vem o controle da massa e da população. Enquanto isso, a gente morria sem oxigênio em Manaus e nada era falado seriamente. A mentira foi institucionalizada e a verdade virou sobrevivência. As universidades aqui no Brasil foram atacadas, as universidades públicas. Vídeos falsos acusando reitores de desvio de verba, alunos de viver de festas com dinheiro público e professores que doutrinavam jovens com ideologias políticas. Tudo mentira, mas funcionou e funciona. Teve cortes bruscos no orçamento das universidades, vieram depois dessas campanhas de difamação digital. E ainda mais, quando a mentira destrói a educação, ela garante que a próxima geração não vai saber como foi enganada. É essa, não se esqueçam nunca. Quando se ataca educação com fake news, o único objetivo é deixar a população mais burra e diminuir o senso crítico. Porque com senso crítico, uma população muito estudada tem um senso crítico alto. Mas não é o interesse de quem cria uma fake news ou espalha uma fake news. E aí veio o grande mote do momento, que é as fake news com o STF. Nos últimos anos, o STF virou vilão de grupos radicais. Mas por quê? Porque passou a frear abusos e isso incomodou quem queria o caos. A resposta: fake news em massa, que os ministros fazem parte de conspirações, que o STF ia prender pastores. Quem não lembra dessa, um clássico também do STF, que a justiça planeja censurar a Bíblia, que também é que isso eu tô falando pra você, mas de repente essa fake news não chegou em você. Mas para quem estuda as fake news, para quem vê e vai a fundo, essas são clássicos que muitas das vezes incitaram ódio contra o Supremo. E muito do que nós temos nesse ataque diário ao Supremo é por causa dessas fake news pequenas. Aí você fala, mas eu não lembro, não vi isso. Por que você não viu? Porque não caiu na sua bolha. Ela não caiu na sua bolha. Milhares de fake news que estão rolando agora, nesse momento, sobre diversos assuntos, não caiu na sua bolha. E graças a Deus, se não caiu na sua bolha, quer dizer que você é uma pessoa que está instruída e não está sujeito a isso. Mas pessoas hoje, diferente durante os anos 2010, que não existia internet em quase nenhuma casa, e as casas que tinham era muito de classe média e classe média alta, hoje a internet está na palma da mão de qualquer um, porque não tem como você comprar um celular sem internet. E hoje todo mundo tem uma rede social e cada pessoa é colocada numa bolha diferente. A gente tem um vídeo só sobre bolhas, os artigos referentes a como se formam as bolhas, com tudo que você possa imaginar, que se você tiver uma dúvida, e até os programas gratuitos para você testar nesse artigo. Então, você não está nessa bolha, mas essas bolhas existem e elas estão aí. E não tem como controlar. É praticamente impossível controlar a fake news na internet. Lógico, as mais absurdas, elas, que quando estoura a bolha dessa fake news, elas são desmentidas. Mas até chegar a todo mundo que foi afetado, não tem o mesmo efeito e nem a mesma velocidade. A justiça virou inimiga imaginária de muita gente, e isso serviu como estímulo a ataques físicos e reais, como o do dia 8 de janeiro de 2023. E agora vem um pouco mais profundo a fake news com a tecnologia. Esse já é o avanço. A gente já explicou a fake news até hoje, até 2025, e daqui a gente vai falar do futuro, que vem a era da deepfake e os perfis falsos
com bots alimentados por inteligência artificial que se passam como pessoas normais, conversam, interagem como pessoas normais. Com a deepfake dá para colocar palavras na boca de qualquer pessoa. Na próxima eleição, isso será amplamente divulgado, amplamente usado como ferramenta de ataque de ambos os lados. Uma perfeição do rosto e da fala assustadora. E com inteligência artificial, isso vai dar trabalho. A fake news vai dar o próximo passo evolutivo, caso não tenhamos discernimento. Porque quero que você entenda, enquanto você tinha uma imagem dizendo uma coisa e um texto dizendo outra, você pegava muita gente, sim, porém, você convencia muita gente que aquilo era falso porque você tinha imagem ali. Agora, você vai ter a imagem falsa com o texto falso. O impacto disso é violento na sociedade. Nas eleições, perfis falsos serão criados em massa para inflar comentários, atacar adversários e plantar narrativas falsas como se fosse opinião popular, entendeu? A fake news está passando para esse lado. A verdade virou questão de ética. E ética não é uma coisa que está sobrando no nosso país e muito pelo mundo. Se antes a mentira era sussurrada, agora ela é produzida em 4K com legenda, trilha sonora e filtro bonitinho. Essa é o futuro da fake news. As fake news não são novas, mas hoje elas se vestem melhor, se produz melhor e é entregue personalizada. Elas vêm em memes, em vídeos grandes, em tom de piada. A mentira virou parte, né, do conteúdo. E se não estiver, não é só você que é enganado, é a democracia que é ferida. Mas ainda, dá tempo de virar o jogo? Eu acho que dá. Mas tem que ter educação. Tem que ter senso crítico, que só tem senso crítico com educação, e a coragem de perguntar, isso é verdade? Porque hoje eu sinto que as pessoas se amarram tanto emocionalmente às fake news, porque a fake news pega na emoção dela, pega no sentimento dela, e ela se amarra tanto a isso que depois ela parece que tem vergonha de falar que estava errada, ou parece que tem vergonha de admitir que foi enganada. Porque a gente conversa com muita gente, eu converso com muita gente, e eu vejo que você fala para a pessoa, mas isso está errado. E a pessoa insiste em discutir com você e não admitir que ela errou. Porque o brasileiro tem essa, ele não erra. É difícil admitir que errou. E a fake news pega nesse ponto, pega na emoção e depois pega na vergonha de dizer, eu fui enganado. E aí, meu amigo, juntando isso, impossível fazer qualquer tipo de mudança na visão daquela pessoa. Ela vai se agarrar até o final numa mentira para não dizer que foi enganada. Mas é isso, a fake news não é de hoje, vai ficar cada vez mais difícil. Eu pretendo fazer um vídeo nas próximas eleições, só sobre as fake news, que provavelmente vai ter, mas se Deus quiser, ou não, não terá. Vamos ver. Eu queria agradecer, você ficar aqui, obrigado, comenta e valeu.